Alô, pessoal, muito boa noite. É um prazer estar de novo com vocês, trazendo um novo assunto muito importante. E hoje nós vamos falar de desafios e escolha, uma rota para uma vida melhor. O meu caríssimo amigo, meu irmão Felipe Sinelli, vai discorrer a respeito disso. Felipe, conta essa história para nós aí. Que negócio é esse que é desafio e escolha? Que negócio, que rota é? Qual é a rota da vida? Conta aí para gente. Muito boa noite, Firmino. Boa noite. Obrigado aí pela abertura desse tema. Boa noite, ouvinte. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom a gente estar tendo a oportunidade, né, de, de ter mais uma roda, mais uma reflexão, mais um conhecimento. E o intuito disso aqui é fazer com que a gente possa crescer e evoluir como sociedade. E lembrando que se você tem uma empresa, uma instituição de ensino, se você está precisando desse apoio, a gente está disponível para ajudar tanto empresas quanto pessoas físicas, tá? Ou grupos familiares, grupos de pessoas interessadas, tudo que envolve o autodesenvolvimento, né? O desenvolvimento humano que tem aí como base a inteligência emocional, autoconhecimento, espiritualidade, a gente está aqui para isso. Esse é o nosso propósito, fazer com que a gente tenha uma sociedade mais humana. Então Felipe, eu vamos. posso acrescentar uma coisa? Eu estou com Sim, isso aqui na garganta. Eu até estava pensando, esses dias, estava pensando nessa oferta que a gente faz, né? Pensando em fazer uma oferta exclusiva para os psicólogos recém-formados, informação, talvez até para o coach interessado, mas assim, sim, eu estou pretendendo montar um grupo de supervisão, percebe? Para essas pessoas. Quer dizer, passar o meu conhecimento de 40 anos de profissão para ajudar essas pessoas saírem de situações difíceis dos seus atendimentos, sejam como psicólogo e até como coach, à medida que a gente pode, então. Então, eu estou oferecendo. A ideia é a seguinte: quem está interessado, já tem aí o meu zap, né? Monte um grupo. Se você está na universidade, monte um grupo aí, tem dois ou três, junta e procura que a gente monte esse grupo e comece a trabalhar. Tá bom? A gente discute depois como é que a gente vai fazer. É interessante que tenha pelo menos umas cinco pessoas, quatro, que estejam atendendo, ou mesmo que vão atender. Eu estou disponível para isso, só para acrescentar. Tá bom? É isso aí, Felipe. Obrigado. maravilha. E então é importante a gente estar buscando essas alternativas, e como eu falei, é uma possibilidade, a gente está aqui hoje, e a possibilidade ela é uma oportunidade de vida, né? Eu costumo dizer sempre que vida é movimento, né? E o movimento traz clareza na nossa consciência. E por que que eu estou falando sobre isso? Esse tema eu vou tratar ele, vou tentar abordar ele de uma forma mais macro, mais ampla, justamente para a gente conseguir ter, né, como o nome aqui está definido, uma rota, uma direção, né? Não é uma obrigação, tá? Não é uma regra, não é uma norma, mas para quem está buscando, quem está querendo ter uma vida mais confortável, mais tranquila. Tranquila não significa que você não vai ter desafios, tá? Mas você consiga lidar melhor com esses desafios, a gente vai estar aqui propondo esse direcionamento, uma rota, né? E muitas vezes, como a gente falou na outra roda, né, a gente acaba sendo reforçando a questão do autoconhecimento, que é o pilar base, né? Então, diante de um desafio, diante de uma escolha que eu possa ter, né, que eu vou ter um processo de tomada de decisão dentro de mim, eu preciso ter caminhos. Uma das piores situações é quando a gente passa por alguma situação, e eu tenho certeza aí que você que está me ouvindo,
você está enfrentando algum tipo de dificuldade, né? Pode ser, às vezes, com dinheiro, com dívida, às vezes no relacionamento, né? Um relacionamento, algum conflito ali familiar, ou algum término de relacionamento, né? Um término de um casamento. Enfim, existe, ou de repente está desempregado, né? Acabou de sair, ou às vezes foi promovido, né? E agora o que que eu faço com essa promoção? Porque desafios e escolhas, elas estão voltadas tanto para o cenário que a gente considera que é bom, tanto para o cenário que a gente considera que é ruim, entre aspas. Então, é importante a gente estar, às vezes você está com alguma questão de saúde, né? Uma situação delicada, ou às vezes um parente seu, o seu animalzinho de estimação está passando por alguma situação complicada. Então, isso tudo, né, todas essas esferas, elas vão sempre permear pela, pelas nossas escolhas e vão vir desses desafios do cotidiano, das situações do dia a dia. E aqui é justamente para a gente conseguir abrir, ampliar esse leque de opções, ampliar essa nossa visão, para que a gente consiga ter melhores escolhas. E aí eu queria começar, né, a falar mais profundamente sobre as oportunidades de crescimento que a gente tem, né? Com os desafios que a gente enfrenta. Então, quando a gente tem um desafio, isso já é um ponto de partida. Porque muitas vezes, e o Firmino daqui a pouco pode reforçar e complementar, as pessoas estão passando por uma situação que elas têm uma dificuldade. E aquela dificuldade ela normalmente acontece porque a gente não tem uma habilidade de lidar com. E por falta dessa habilidade de lidar com, ou por falta desse conhecimento, eu começo a procrastinar uma decisão, eu começo a empurrar, deixar de lado, a botar a poeira para debaixo do tapete. E aí, ao invés, né, eu gosto muito do seguinte, de um exemplo que eu gosto de fazer sempre uma analogia, né? Então, eu tenho uma bicicleta e a minha bicicleta está com o pneu murcho. Como que vai ser a performance desse meu caminhar, desse meu pedalar com o pneu murcho, né? Tá vazio, eu vou deixando, e daqui a pouco o próprio pneu vai esvaziar e você não vai conseguir. E em algumas situações tem gente que vai andar com o pneu extremamente vazio, vai acabar comprometendo o aro e etc, e aí vai tendo esse efeito cascata, né? E é justamente quando eu olho para uma oportunidade como um desafio que eu já consigo ter uma preparação interna. Então, eu passei por um prego, aquele prego esvaziou, mas não estourou meu pneu, eu vou lá e conserto. Eu faço esse ajuste, né? Da mesma forma, quando a gente faz essa analogia e olha para a nossa vida, eu passo por alguma situação onde eu consigo, só que é menos palpável, né, pessoal? Então, por ser menos palpável, é aí que a gente precisa de mais conhecimento, justamente por ser menos palpável, porque uma coisa é você saber que você tem que ir na oficina, colocar lá, tirar o prego e etc. E compra um pneu novo e etc. Outra coisa, né, agora hoje em dia, né, já até inventaram um silicone falando nisso, que para pneu de carro, pneu de moto, você bota silicone pode ter 300 furos que não vai. Então, olha só como as coisas evoluem, até o pneu, né? Até a questão dos furos do pneu. Então, por que você não vai buscar evoluir na sua vida? Por que você não vai buscar por uma ajuda? Por que você não vai buscar pelo seu autoconhecimento, desenvolver sua inteligência emocional? Tá conectado. A gente falava de apego na outra roda. Tá apegado à sua espiritualidade de uma maneira inteligente, de uma maneira positiva, de uma maneira que você consiga ampliar, né, os benefícios das suas ações, tanto para você quanto para os outros.
Então, quando eu começo a ter essa preparação, que eu enxergo os desafios como uma oportunidade de crescimento, eu consigo desenvolver essas habilidades de enfrentamento, né? E fazer dessas escolhas, eu consigo moldar a minha vida a partir de um acordo que eu tenho interno com os meus valores, com as minhas aspirações, com as minhas circunstâncias, com os meus desejos, com o que eu olho, falo, né? E aí, principalmente ligado à espiritualidade, porque não adianta eu estar ali os meus desejos, as minhas ambições e se a espiritualidade não está envolvida. Né? Aí vai ser uma coisa de ego para ego e poder, domínio e etc. Né? E aí a gente cai nas rodas que a gente já fez dos 7 pecados capitais, né? Da luxúria, da ganância e etc., da gula. Então a espiritualidade ela é essa cortina que faz a gente repousar nos melhores aspectos do ser humano. E aí eu consigo. Felipe, eu Vai lá. posso fazer uma pergunta que eu suspeito que algumas pessoas podiam fazer, porque eu estou também aqui meio nesse psicoteatro, né? Porque a gente não está numa roda pessoal, né? Que seria Ajusta o interessante. microfone só um pouquinho. Que seria uma roda pessoal, que seria mais, que seria uma participação mais assim. Mas assim, explica mais para mim, que eu sou muito curioso com a espiritualidade, você sabe disso, né? Como é que eu utilizo essa espiritualidade nessa situação? Como é que você pensa? Esclarece para a gente, aí dá uma colher de chá. Vamos lá. Vamos trazer alguns exemplos. Então, foi boa sua pergunta, Firmino. Só para conseguir esclarecer, porque até isso é muita dúvida de muitos clientes que eu atendo. Ah, como assim espiritualidade, né? Como que você cuida da espiritualidade? Existe até uma autora famosa sobre espiritualidade, chamam de QS, né? QI, QS, coeficiente de Spirit, inteligência spirit, espiritual. spirit. Vamos lá. E como é que eu consigo trazer esses valores e essas virtudes para o meu dia a dia? Primeiro, eu tenho que desenvolver isso, né? Então, quando eu busco o meu autoconhecimento, eu consigo desenvolver, e é claro, através de valores morais, éticos, né? Sempre ligado ao bem-estar do próximo, né? Respeitando o direito do próximo, respeitando os limites, etc. Nunca ultrapassando ou fazendo um jogo de poder, né? Ou mentindo, entrando nessas esferas de energias com vibrações mais baixas. Que aí você vai colher lá na frente um resultado que provavelmente você não está buscando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu falo de espiritualidade, é a gente se conectar, por exemplo, com alguns dos 10 mandamentos, que era ame ao próximo como a ti mesmo, né? Não julgue para não ser julgado. Você ter uma mente aberta, um coração aberto, uma vontade aberta, uma vontade genuína de fazer bem ao outro, né? Bem a você, a fazer uma comunhão daquela relação e não uma separação. Então, é a gente criar uma unidade, uma linguagem, para que a gente consiga, né, ter essa cortina ali por trás das nossas ações. E isso vai favorecer sempre as nossas intenções. Porque muitas vezes, Firmino, as pessoas elas agem, mas sem saber o porquê. E quando você tem uma intenção bem definida e clara por trás das suas ações, por mais que aconteça um ruído, né? E é justamente isso, por mais que você tenha um desafio ali do dia a dia que está muito complicado você lidar ou ultrapassar ou superar, você consegue, com essa intenção clara, esmiuçar qualquer tipo de ruído na comunicação, seja a comunicação verbal, seja a comunicação não verbal. E aí a gente consegue, com isso, trazer as pessoas que estão envolvidas naquela situação para próximo, para a gente encontrar um denominador comum. Está respondido?
Eu não tô fazendo, pô, inquérito, não, Não, assim. não, mas está respondido, consegui Eu acho que clarear sim, Felipe, assim, para quem está ouvindo aí. a minha preocupação, porque a espiritualidade hoje ela perpassa, né, os espaços científicos, filosóficos, educacionais, ela tá no SUS, né, cara? A gente teve, eu me lembro, no Estado da Saúde, um encontro que se falava da espiritualidade dentro, né, dos espaços hospitalares. É assim, é por isso que eu fiz essa pergunta, porque a espiritualidade, às vezes, ela fica refém de uma visão religiosa específica, e por isso que eu fiz a pergunta assim. E a minha curiosidade, que certamente é da maioria das pessoas, como é que a gente consegue isso? Achei interessante, sim, quando você fala que a espiritualidade estaria ao contrário dos pecados capitais, que também faz parte de uma espiritualidade negativa, a gente pode pensar assim, né? Sim. Que está falando, então, desses talentos, né? Dessas virtudes. Então, o que eu acho que sim, que você esclarece para mim, cabeça, quando você se refere à espiritualidade, você se refere às virtudes nas relações, né, pessoais e sociais das pessoas, em que elas, nas relações, elas devem ter em mente buscar essas virtudes. Tu disse amar o próximo, tu disse isso, servir. Uma coisa interessante, assim, que eu estava lendo hoje uma mensagem de um guru indiano que eu gosto muito, que é o Sai Baba, e hoje ele estava falando de uma coisa interessante. Todo mundo quer ser líder. Aliás, é uma proposta, né, de liderança. Todo mundo quer ser líder, né? Pô, e a gente fica meio danado quando a gente não é líder. Nós temos uma coisa muito interessante que é o ego, que é essa questão que o Felipe está trazendo, né? Desafio das escolhas. A escolha do ego é sempre a melhor escolha que é boa, o que eu acho que é boa para mim. Eu suponho que vai levar a minha figura, me colocar no outdoor, olha que firmino. Nós Quer temos ser a isso, estrela, né? exatamente. É uma coisa, inclusive, que hoje, né, Felipe, que pode perturbar as escolhas, né? E Sim. perturbar também, encarar os desafios, reconhecer os desafios, reconhecer quando você precisa retroagir. Às vezes a escolha é não escolher naquela hora, é preciso pensar, meditar para tomar uma decisão. Então, assim, me chamou a atenção essa coisa que eu li. Que eu leio todo dia de manhã, eu leio uma mensagem. Eu gosto muito de Saibá de alguns outros pensadores. E ele diz assim: o grande líder ele precisa primeiro servir. Na verdade, e eu concordo plenamente, é um pensamento que eu atingo hoje, que nós pensamos, né, Felipe? Nós temos isso, nós temos a sintonia porque temos isso. Servir. Sim. Nós estamos aqui para servir vocês. O ser humano que não serve para servir, não serve para viver. É uma verdade inescapável. Porque, na verdade, a gente tem interligado uma relação, seja casamento, de amigo, de filho, de professor, e social, ela só progride e só progredirá positivamente quando a gente absorver essa virtude, né, que você está falando, que eu concordo plenamente, aí sim repousa toda a espiritualidade. Que eu vejo a espiritualidade como assim, como uma fonte energética, como assim, acender uma lâmpada, entendeu? Ou Sim. ligar o computador, ou, porra, sei lá, o meu relógio se movimentar, porque tem uma energia, como a eletricidade nos dá isso, né? A produção de a eletricidade agora vai ser eólica, vai ser do sol. Mas, então tem um negócio ali que produz, seja o rio, a cascata, ou as cataratas, existe uma energia e ela é fundamental para que a gente viva. Então, assim, a espiritualidade, eu concordo plenamente com o que você disse, me respondeu sim, Felipe. Essas virtudes é que fazem a gente viver melhor e produzir uma vida melhor e ver essa coisa de atingir. E aí vai diretamente para as pessoas que estão buscando, estão trabalhando dentro de casa, né?
essa coisa que a gente está falando nós estamos falando de um narcisismo, se a gente pensar no que a gente já falou em outras rodas. O narcisista, o ego tende a isso, ele quer uma resposta desagradável para ele. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois. Perhaps, talvez, eu pense em você. Então, uma questão que o Felipe traz, que é esse desafio, o maior desafio que nós temos. Termina rapidinho. Talvez eu Diga, pense em diga. você, se você. Ainda bota mais uma condição. Se você fizer isso. Para Exatamente, mim. exatamente, exatamente. Pô, então, assim, um dos maiores desafios, eu acho que a gente tem, né, para desafio, é a gente realmente desmascararmos totalmente. Ter a coragem de ver, como a gente falava, né? Até a humildade de ver nossas condições, nossos talentos e as nossas falhas. Tem um livro que eu recomendo para vocês lerem, quem não leu ainda, muita gente deve ter lido, que é o Retrato de Dorian Gray. É um livro muito interessante, que o retrato dele vai se. À medida que ele faz uma besteira, que ele é ruim, que ele então se envolve, né, com um sentimento ruim, com os pecados capitais. A história é o seguinte, que tem um retrato, né? Ele fala, tem um retrato nosso, assim, com essa gravura aqui no Flor. A retrato dele começa a mostrar os defeitos, ele vira um monstro. É interessante, leia o livro que é interessante, que vai mostrar essa questão de como a gente vai se transformando a cada dia num monstro, quando a gente não tem a humildade, né, de reconhecer a nossa capacidade, que a gente vai fazer uma coisa e nossas falhas, e a nossa necessidade do outro. E essa possibilidade que o Felipe traz, né, dos desafios e escolha, de você reconhecer alguns desafios que você não vai poder lidar. Ele é muito impactante. E aí, nessa hora, é retroagir. E pegando essa coisa do líder, que me chamou muita atenção, vamos pensar, antes de sermos líderes, aprender a servir. Né? Que é engraçado, a gente falava na outra roda, né, recente, falava do apego, e as outras a gente falou aí também do desenvolvimento humano, e que vai para o autoconhecimento, como a gente precisa dessa maternagem. O Cauã está tendo isso agora, o Felipe da contava na outra, né? Vamos fazer a asepsia de um bebê. E ele vai aprendendo, né? Ele vai aprendendo, e caramba, eu faço uma coisa. À medida que o cérebro vai desenvolvendo, a evolução aumenta, ele começa a registrar que alguém o limpa. E ele vai, no transcorrer do desenvolvimento, vai aprender a se limpar. Aí, então, ele começa a liderar. Há uma coisa hoje que é muito comum, né, que a gente tem, e a gente tem uma dificuldade com o desafio por isso. A gente não aceita muito, aliás, né, desafio, né? Eu acho essa coisa legal, de transformar os problemas em desafios. Eu acho isso muito legal. Estou com um problemão, né? E desafio é o que a gente vai enfrentar todo dia. E começa quando você se levanta de manhã da sua cama. Você, quando levanta de manhã da sua cama, você está decidindo como é que você vai fazer. Como é que você escolhe acordar? Eu tenho uma preocupação muito grande com acordar. E começo de ser. Você volta do mundo do inconsciente. Quando você está em sono, embora o teu cérebro continue trabalhando, a tua mente também, e você viaja por países onídicos dos sonhos, você está, de certo modo, fechado para o mundo. Porque você não está tendo, naquele momento, o poder de decisão, né? Você está em descanso. Quando você acorda, você é como renascer, né? Os orientais dizem, eu gosto muito disso. Você renasce. Todo dia você morre, todo dia você nasce. Diz que a morte acaba ficando assim, não tão assustadora, se você pensar isso. Como é que você acorda de manhã? Como é que você vai enfrentar o primeiro desafio de manhã? Vai pensar, porra, tem uma conta para pagar. Enel vai me cobrar tanto. Oh my God! Vai vencer tal conta. O cara vai vir me cobrar.
Como é que eu vou me encontrar com aquele cara que eu marquei encontro, com aquela cara? Como é que eu vou fazer entrevista do emprego, né? Como é que eu vou chegar para trabalhar num lugar onde eu sou assediado todo dia? Como é que eu vou entrar na escola para dar uma aula se eu tenho que ir com a sandália rota e dou aula para alunos todos elegantes? Então são desafios. Felipe, continua aí que eu quero te ouvir. Vamos lá. Então, aproveitando isso que você trouxe, né, isso faz parte justamente do que eu ia falar agora, que é a nossa autoexploração, né, que vai trazer uma autodescoberta. Quando eu trabalho a minha eu faço essa exploração e busco pela minha autodescoberta, eu consigo entender os desafios que eu vou passar e começo a olhar para eles como uma nova forma de explorar as minhas reais possibilidades, né? De me conhecer melhor para justamente ter uma escolha que esteja relacionada aos meus interesses, às minhas paixões, às minhas intuições, a uma vida que eu possa ter de fato, mas que ela seja mais autêntica, né? Autêntica e satisfatória, porque quando a gente olha para o cenário do mundo, a gente vê que as pessoas não escolhem, né? Elas vão indo e vão fazendo, ou às vezes escolhem sem consciência. E aí tem um provérbio que é bem conhecido, né? Que eu queria trazer, que é o seguinte, que eu até falei isso em um vídeo lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram. Se você ainda não segue, @arte_d_acreditar. Tá lá o vídeo. Então, tem pessoas, né? Tem aquele que não sabe, que sabe. Tem aquele que não sabe e sabe que não sabe. Então, ele já tem um nível de consciência, ele sabe que existe alguma coisa, mas ele não sabe que não sabe. E tem aquele que sabe e não sabe que sabe. Então, aquela pessoa que sabe, que tem o conhecimento e não sabe que sabe porque não sabe o que fazer com aquele conhecimento, né? E tem aquele que sabe e sabe que sabe. Ou seja, a pessoa que tem o conhecimento e sabe usar ele de uma forma assertiva. E aí, quando eu uso isso nesse processo de autodescoberta, eu consigo ter recursos internos para lidar melhor com as situações do meu dia a dia. E aí, esse meu processo de tomada de decisão, eu consigo definir as escolhas que eu tenho para fazer de forma consciente. E aí, lá atrás, amparado pela minha espiritualidade, que já foi desenvolvida e vem sendo desenvolvida. Isso que é importante. Muitas vezes, as pessoas elas acabam ficando presas ao passado, às situações que tiveram, né? Aquelas experiências amargas que geram um certo tipo de rancor e, e aí normalmente vinculam muito a questão de sucesso e fracasso, e essas percepções vão ficando pouco distorcidas de acordo com esses resultados, e aí a gente começa a, de repente, passou por um trauma, e aí isso vai impactar nessa nossa capacidade de lidar com esses desafios de uma forma eficaz, né? Fazer essas escolhas saudáveis, e aí quanto menos eu trato disso, quanto menos eu recuo e vou repousar no meu autoconhecimento, mais afastado eu estou de mim mesmo, né? A gente teve alguma hora que a gente falou sobre isso. Existe um estranho dentro de nós. E aí é justamente o que o Firmino trouxe a respeito do ego, porque quando eu estou só na minha visão egóica, só o meu ego, né, o ego ele é muito bom. Ele é o primeiro contato, na verdade não é o primeiro, né? Tem a nossa essência, é o primeiro contato, depois o ego vem se formando para
proteger essa nossa essência. E aí, imagina se a gente não tivesse o ego, né? Ia ser o Deus nos acuda. Mas a gente já tem o ego para a gente poder o quê? Equilibrar e ajustar essas relações. E não o contrário. As pessoas usam o ego para, na verdade, disputarem as relações, né? E esse que é o calcanhar de Aquiles, esse que é o problema. Então, quando eu não faço esse tipo de jogo de poder, né, através do meu ego, que está, de repente, não tá desassociado, não está bem configurado, eu acabo não lidando, não sabendo lidar com as minhas questões internas de uma maneira saudável, de uma maneira assertiva, de uma maneira inteligente. E aí, quem decide por mim? Sou eu, né? O Felipe, a essência do Felipe, ou o meu ego, ou talvez até o meu superego, né? Que são as vozes externas que eu tive ali, ou as experiências que eu passei que estão decidindo por mim, os traumas que eu tenho que estão decidindo, estão me paralisando, ou estão até às vezes me colocando mais em perigo, de acordo. Às vezes eu estou me sentindo ameaçado, sendo que eu não tenho nem ameaça. Né? E aí eu vou lá e me coloco naquele lugar que pode acabar virando um problema muito grave. Então, o que eu queria trazer. Felipe, deixa eu te provocar, porque hoje eu estou provocador, hein, cara? Esse assunto de escolha é muito interessante, porque eu estou preocupado com o que está acontecendo conosco, né? Microfone, microfone. Com as pessoas, né, que estão nos ouvindo, com a gente. Fiquei pensando, estava pensando veemente assim. Tem um rapaz, né, de 22 anos, e ele trabalha no supermercado, entendeu? Ele é repositor, trabalha no mercado. Ele tem que sair de manhã, ele trabalha, né, nesse trabalho dele. E ele tem que cuidar da casa, porque ele, a mãe, tem os irmãos. Ele é louco para fazer a universidade, sabe? Ele queria ser advogado. Como é que ele faz? Como é que ele pode escolher, cara? E ele está numa encruzilhada miserável. Porque ao mesmo tempo ele tem esse sonho, ao mesmo tempo ele vê que ele não tem, não há muito recurso para ele fazer isso, à medida em que ou ele escolhe fazer a universidade dele e deixar de lado a mãe que ele tem que ajudar, que é viúva, com esses filhos. Como é que a gente falaria sobre a escolha para esse rapaz? O que você me diz? Como é que a escola, vamos colocar esses conceitos para esse rapaz? Dentro de uma escolha, né? Que você está criando. É dentro da escolha. E claro que quando você fala em escolha, tem sempre um desafio. Né? Pô, o seu escolha. Bom quando o desafio é ameno, né? Por exemplo, pô, vou escolher, eu acho que eu vou comer uma macarronada, ou talvez eu coma um pirê com fritas, ou um pirê com quem gosta de bife, ou com um bife vegano, como eu gosto. É Aí, pô, mais alternativa, né? tranquilo, é mais tranquilo. Mas aí, como é que a gente faz para um rapaz desse Isso é um que está cenário que você escutando a gente criou agora? ou Tem um cara escutando a aconteceu gente agora. real? Hã? Esse cara está escutando a gente agora. Esse cara está escutando a gente agora. É, porque é um cara que veio da minha mente, que eu captei na energia universal, que certamente eu sei, pela minha experiência de ver a televisão, que tem um cara assim. Aliás, eu fui um deles, né? Detalhe. Ó, o que eu posso ajudar em relação a isso? Que a gente tá bem em sintonia, tá, pessoal? Porque o que o Firmino trouxe eu não sabia, não é combinado. Ele trouxe e eu vou É, a questão está em responder, porque cima do esse é o desafio e intuito da roda escolha. de conversa, Não falando de tá? escolha, é escolha. Como é que ele escolhe? Mas, Como é que ele não, faz para escolher? não, mas eu estou colocando isso porque eu estou falando que a gente Pode está se. parecer que a gente fez uma pegadinha. Não, não estou pegadinha, não. É, Isso aqui é... porque eu justamente ia falar sobre isso. A partir do momento que eu tenho esse processo, né, de autodescoberta, etc., eu começo a entender quais são as minhas crenças e os meus valores pessoais, tá? E aí é muito importante, como eu já tinha falado anteriormente, da ética, da moral e fundamental, que é o ponto que eu ia chegar, o sentido de propósito.
Quando eu tenho um sentido de propósito, isso vai orientar melhor as minhas escolhas. As escolhas que eu estou fazendo e como eu estou enfrentando esses meus desafios, né, que eu vou encontrando no meio do caminho, isso tudo vai sendo resolvido de uma forma mais humana e com um propósito maior. E aí, nesse seu caso, né, buscando isso, Eu sou um porque rapaz. da mesma Fica perguntando. forma também existe, para a gente também não ficar só dentro, as influências externas. Né? Então, o Firmino está trazendo. Ah, Tem uma interessante. influência cultural, tem uma influência religiosa, às vezes, que essa pessoa pode estar apegada ali, né? A gente falava do apego. Então, às vezes, ela está ali apegada, ela tem uma crença que às vezes pode estar limitando ela a ter uma escolha mais assertiva para decidir se ela faz o direito, né? Que você falou, a faculdade de direito, ou se ela cuida da mãe, etc. Ou, às vezes, até questões sociais. Né? Muitas vezes, como a gente vive numa sociedade que está muito. Quem está comandando, entre aspas, aí, ligado nas relações é o ego, a gente tem vários padrões sociais que muitas vezes não estão ligados com a nossa essência. Né? Então, o que eu poderia sugerir para que esse ser, né, esse indivíduo, consiga buscar e desempenhar esse papel, né, da, nas escolhas dele, nesse desafio, é ele primeiro entender quais são as crenças que ele tem, né? Entender quais são os valores em relação a esses desafios e essas escolhas que ele vai ter e no que isso vai influenciar. E como que ele vai lidar com com as consequências, né? Então, na verdade, eu gosto nem da palavra consequência, mas porque Pois é, senão consequência. uma coisa assim acontece assado. A gente não tem certeza Resultados, do que vai resultados. acontecer. Eu gosto da palavra resultado ou da decorrência daquela escolha. E aí a gente consegue olhar, fazer um pré-cenário e depois ver com o resultado de fato quais são os possíveis caminhos desse novo episódio que eu posso seguir. Por que isso? Porque isso vai trazer uma tranquilidade para ele e um respaldo para a escolha dele. Porque é aquilo, né? O que você tinha falado no início. O escolher e o não escolher, eles vão fazer você abrir mão de alguma coisa. Então, eu tenho que ter clareza do meu propósito, né? De quem eu sou, está alinhado com o que eu faço. Uhum. Então, se a pessoa está ali, ela tem que cuidar da mãe, talvez ela não tenha um recurso, mas se ela está ali já se formando, vai se formar, vai fazer o direito, ela pode estar buscando esse recurso para ajudar a mãe. Ou pode estar entrando em contato com as pessoas lá dentro para ajudar a mãe. Né? Então, isso, e ela consegue englobar isso no propósito dela, inclusive. Felipe, Porque, achei isso interessante, gostei. Digamos que eu sou o rapaz, né? Estou te ouvindo. Achei interessante isso que você falou, porque esse é um ponto interessante, esse que você traz. Quer dizer, o que você está me dizendo, e que aí eu já estou sendo o rapaz e eu mesmo, que é o seguinte: eu cuido da minha mãe. Nós estamos dizendo, nesse momento, quando você fala de escolha, existe, né, um padrão chamado livre-arbítrio, um conceito, né, que é dado a todo ser humano, é reconhecido no planeta inteiro, e até pela espiritualidade. Nós, seres humanos, temos livre-arbítrio. Mas que espaço de liberdade realmente nós temos para escolher à medida que a gente entra, que você acabou de falar, que eu achei interessante, você falou das crenças, as crenças, de certo modo, elas são, ao mesmo tempo, provedoras de teu desenvolvimento, pode ser também impedidoras do teu crescimento, pelo que eu captei que você falou, Felipe, algumas crenças. Então, assim, e quando a gente fala dessa restrição social, ela é maciça no planeta. Ela é estonteantemente nociva a uma sociedade mais feliz. Tanto que o Freud vai lá, né? Mal-estar da civilização. Então, eu peguei esse top e lembrei disso. Assim, que eu fui esse menino, né? Diferente um pouco, eu contava para vocês na última roda que eu perdi um ano do científico, que eu não tinha 15
R$ 15, não sei, 15 cruzeiros, não sei como é que é, mais ou menos R$ 15, para pagar a inscrição no colégio público, que eu não podia nem me arvorar em pensar num colégio particular. Eu não tinha cacife para isso. E essas coisas colocam, então, isso vem contra a minha possibilidade de escolha. E aí, Felipe, uma coisa que você disse que me fez pensar, isso que é legal, que aí eu me sinto, eu me identifico. Eu sou um como você, rapaz, que tá... ou a moça também, né? Eu tive uma paciente que ela ia para a escola estudar, levar o bebê igual o teu filho um pouquinho, que ela toma conta do sobrinho, que precisa tomar conta, e o irmão, aliás, o irmão mais novo, para assistir a aula, cara. Ela hoje ela é uma enfermeira. Uma enfermeira, e está trabalhando, está bem, e eu tenho muito orgulho de ter tido a chance de ter ajudado ela em determinado momento. Então, isso que você disse, assim, então tá. Felipe, eu entendi você, eu sou o rapaz. Firmino, o rapaz que Felipe está orientando. É porque você me disse, então, que eu preciso encontrar o tal do propósito. Mas eu quero ser advogado, eu acho tão legal advogado, vestir o terno, botar gravata, defender direitos das pessoas. Aí você disse para mim, mas eu tenho a mamãe, né? A mamãe tem uma pensãozinha que o papai deixou, né? E a outra mãe nem tem, porque o cara foi embora só com 3 filhos. Eu sou mais velho, não segurei a peteca. Porra, roubei esse trabalho no supermercado. E eu tô doido para ser advogado, cara. Me esforcei, entendeu? Fiz o meu curso médio, mas eu não tenho condições de fazer hoje um vestibular que não tem tempo para fazer, eu tenho que cuidar. Você disse o seguinte, que eu gostei. Felipe, você me acendeu uma esperança. Pense, se você for advogado, você vai ajudar mais a sua mãe. E caramba, isso bateu com uma lâmpada aqui na minha cabeça. E é mesmo. E é. Por que eu quero ser advogado? Advogado certamente ganharia um pouco mais do que ganho no supermercado como repositor. Então, aí, Felipe, eu fiquei pensando. Você fala, é um desafio para mim isso, né? Vou ter que fazer alguma coisa. Aí, pegando isso, passando o rapaz para mim mesmo, lembrando dessa minha ex-paciente, para você enfrentar um desafio, você fazer escolha, como disse o Felipe ainda agora, você vai ter que sacrificar. Há uma coisa que a gente não gosta, né? Eu vi que o Felipe ele se afasta de algumas palavras, consequência. Tem uma sombra sobre a consequência no teu mental com a respeito à escolha. Assim como tem uma sombra sobre essa questão, né? De. Estava falando da escolha, agora me escapou a palavra. Mas assim, de você fazer uma escolha. Consciente, é, inconsciente. Não, não, não me escapou. Estava falando de uma coisa da escolha. Então ele quer ser sacrifício. Sacrifício. A gente detesta sacrifício. Eu não quero me sacrificar, pô. Eu já vi tão sacrificado. Então, pedia ao rapaz que ele se sacrifique. Pô, mas eu já estou sacrificado, cara. Meu salário, a gente tem que comprar aqueles 30 ovos para a gente comer 2 ovos, às vezes um por dia para manter a proteína. Como é que eu faço? Você está dizendo para mim, Firmino e Felipe, que eu tenho que fazer mais um sacrifício, mas não há outra forma de você construir o seu propósito se você não aceitar que precisa sacrificar-se um pouco mais. Aí eu pego para esse rapaz que está escutando a gente, Felipe, pegar essa minha ex-paciente que levava o menino para a escola, bebê, cara, para estudar. E hoje ela fez um sacrifício enorme. Agora, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, Felipe, que eu estou pegando como rapaz, né? Há uma atração no cosmo universal. O universo é uma coisa que se diz, o universo ele realmente te ajuda quando você faz a pergunta correta, né? Essa moça é interessante, eu soube, né? Que quando levava a criança para a escola, todo mundo lhe ajudava a cuidar da criança, cara, que barato!
Eu, quando consegui os R$ 15 para entrar no outro ano seguinte, no meu colégio, estava fazendo, eu não estava nem na universidade, estava fazendo o que é segundo grau, não sei como é que chama agora, médio, né? E aí eu consegui também sensibilizar um amigo meu que me deu uma colher de chá para trabalhar na loja dele de móveis, e aí eu consegui, com o meu próprio esforço, meus R$ 15. Então, essa coisa que você está dizendo, Felipe, me chama de à medida em que eu então vejo, ó, abro um pouco o leque do meu propósito, ver, pô, se eu for advogado, eu vou ganhar um pouco, vou ajudar mais a mamãe. Então, digo para esse rapaz, pense assim, vai fazer sacrifício. Talvez você tenha que discutir com o gerente lá do teu supermercado, verificar um horário que você possa fazer, em que você possa estudar à noite. Eu não estou querendo, né, dar aqui receita de bolo a partir de mim, mas eu tive que estudar à noite. O período que eu tive que estudar, eu estudei, eu fiz o meu médio à noite, Posso dar um tá? exemplo? Posso dar um Tá? exemplo? Você deve dar, você que está Lembrando aqui comandando dessa isso aí, vai situação, vou lá. dar um exemplo pessoal, mas só para pegar esse gancho aí que você trouxe, dessa questão também, tá? Quando há possibilidade, a gente ter os nossos recursos, né? E o apoio social. O apoio social é o quê? Às vezes um apoio emocional, é um apoio financeiro, é um apoio social, né? Uma pessoa da sua família que pode ficar ali algum tempo durante aquele momento que você está ali cursando a faculdade. Então, são 4 horas do seu dia, 3 horas. Naquele dia você não tem aula, no outro dia você consegue falar com a sua tia para ajudar ali a sua mãe, para ficar com ela, e etc, etc. Então, a gente ter esse apoio social também é de muita valia. E, principalmente, quando eu tenho clareza do meu propósito, Felipe, como é que eu faço para despertar meu propósito? Eu tenho um treinamento que chama-se Desperte Seu Propósito. Eu posso te ajudar nisso. Não tem como eu falar aqui, porque, né, são mais de quase 9 horas de treinamento. Mas dá para a gente começar a entender, e o principal, que é o ponto importante, tá? Que a gente volta lá na questão da nossa criação, da educação que a gente teve, da personalidade e temperamento que a gente tem, né? Se às vezes a gente é introvertido, extrovertido, o nosso nível de consciência, né? Neuroticismo, nosso nível da nossa estabilidade mental, como é que está isso? Então, isso tudo eu tenho que entender, porque isso, na verdade, influencia e impacta diretamente as nossas escolhas. Né? Então, a partir do momento, e aí, Firmino, trazendo o que você colocou aí, muita gente, na hora do sacrifício, na hora que ali é o teste do sacrifício, a pessoa, Recua. né, ela, é como se ela Recua. jogasse a toalha. Ela fala, não, chega. E aí eu queria trazer um exemplo que você está colocando aí. Eu, quando eu tinha 18 anos, a minha irmã teve um acidente, né, bem grave e tudo. Foi uma situação bem delicada e ela ficou sem andar, né, porque quebrou o fêmur, quebrou o braço, então ficou de muleta. Ela estava terminando, inclusive, a faculdade dela, terminou na cama dela lá a faculdade, fazendo prova e etc. E isso tudo vai aumentando a nossa resiliência, né? Que é o que eu falava. Isso tudo favorece a gente aumentar a nossa resiliência, porque a gente só constrói a nossa resiliência fortalecendo essa nossa autonomia através dessa busca de uma vida mais significativa, né? Com mais sentido, mais satisfatória, porque é justamente esses desafios que vão fazer a gente entender que a gente tem que correr um risco, mas esse risco ele pode ser calculado, ele pode ser dimensionado, ele, por mais desafiador que ele seja, para a gente ter um resultado melhor lá na frente. E aí eu tinha que passar para o vestibular na época, eu tinha 18 anos, e eu tinha acabado de terminar um relacionamento com 18 anos. Então foi um período, e era Natal, ainda era Natal, né? Que Natal a Beleza. gente já fica mais sensível e tudo. Então foi bem finalzinho do ano ali. E aquele momento, e eu fico com minha irmã,
estudo para o vestibular, não tenho ninguém para me apoiar no Cadê relacionamento que minha eu estava. namorada que foi É embora? Natal, Meu fiquei sem amor foi namorada, embora. e Ah, agora? O que eu faço? E aí, né, eu pensei, não, meu pai e minha mãe estão lá, ou meu pai em um momento, depois minha mãe. Eu vou estudar porque eu preciso estudar, porque se eu não fizer também, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir traçar o futuro que eu quero. E esse relacionamento eu vou lidando aqui com as minhas emoções, entendendo como que eu vou passar por isso. E assim fui fazendo, né? E depois fui ajudando também, porque a situação da minha irmã não passou com muita facilidade. Então, depois a gente foi ajustando isso. E, enfim, tem outros casos também que eu tive que usar muito do autoconhecimento, da inteligência emocional, da espiritualidade, e é justamente por eu ter usado isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês. E aí o Firmino trouxe a questão do líder. Se você quer ser líder, você tem que buscar a sua autoliderança, que é a primeira forma de liderança. É servir você. primeiro. A autoliderança só vem quando você aprende a servir. Não esqueçam disso. Aliás, é uma coisa, Felipe, essa uma coisa muito interessante, porque a mídia, e a gente vê a mídia, né? A arrogância. Soube de um caso agora de uma pessoa que passou passou no concurso, né, para o Ministério Público e não quer ficar. Ela entrou no lugar e achou inóspito, de tanta arrogância. Imagina o mau cheiro que ela sentiu. É uma pessoa sensível. Ela abriu mão. Você está entendendo, cara? Isso é muito importante para sacar. Essa é uma capacidade de escolha. Quem tem mais coragem faz melhor escolha. Minha Vamos opinião. reportar a nossa última roda. A gente falava, né, Felipe, do apego, do tipo de apego. Né? O apego mais seguro, quem teve uma infância assim como o Coan está tendo, certamente terá com o meu filho também tem, certamente terá mais recurso para até repudiar. Você abrir mão, sabe que você abrir mão de um concurso que você fez, que tem gente desesperada, gente estudando aí 5 anos não consegue Sim. passar, e a pessoa, eu não vou ficar nesse lugar. Isso é um poder muito grande, que a pessoa, quando você faz isso, quando você tem esse poder Isso interno, resume tudo que a gente está falando, de valores pessoais, de exatamente, a ela, espiritualidade, a capacidade de sacrifício, né, que ela vai ter que fazer. sacrifício, mas por outro lado, quando você quem faz grandes sacrifícios tem grandes vitórias, que a questão interna na relação com o desafio interno, à medida que você começa a se apropriar disso que o Felipe falou, né? Dessa autoliderança, ela é que é teu poder, a tua força, porque assim como você tem a dificuldade, como a gente falava desse exemplo que eu trouxe para a gente, né, esclarecer um pouco e tocar a nossa roda, que é a questão do rapaz estar no supermercado, ele pode morrer sendo repositor do supermercado. E vai ser um cara vitimizado. Pois é. Conheço muitas histórias, escuto isso o tempo todo. Conheço gente que vem falar, pô, filho, você é admirável, até é legal, mas eu preferia que o outro cara também fizesse, entendeu? O que eu fiz, o que o Felipe acabou de contar. Que a gente, diante de um desafio, e os desafios, aí voltando nessa questão de como você tem a tua formação inicial, o desafio impacta. Que aí você vai buscar recursos. O Felipe trouxe uma questão, você trouxe 3 traumas, né, cara? Uma irmã, eu sou apaixonado pela minha irmã, né? Eu adoro minha irmã. Tenho uma irmã só, já tinha perdido um pequenininho. Oh, Deus, me dá outra. Ele mandou a minha irmã, que é mais nova que eu, 10 anos. Então ela é minha princesa. Né? Eu adoro minha irmã. Você imagina a tua irmã adoecida. Você perdeu a namorada. Primeiro namoro é complicado, né? Eu digo primeiro amor, ele é primeiro amor de si mesmo. Aliás, o primeiro amor, para mim, Sim. é um amor narcísico, muito misturado, que você vai aprendendo a se amar. Quando Vai você lidar com. eu perdi o mundo. Eu me lembro, outra hora eu conto para vocês umas histórias com relação a isso, quando assim, é meu primeiro amor. Porra, que é um negócio complicado. Então, mas é muito difícil, porque nesse momento é como um Cauã sendo limpo. Ele não sabe que ele tem uma saída lá embaixo.
Ele só tem boca, gente. Nem olhar. Ele agora começa, segundo o Felipe, ele começa a olhar. Ele vai dar resposta de olhar, de sorriso, né? Vai Bem acompanhar. embaçado, né, ainda. Só depois de um Ele ano vai começa a ver, ter não, nitidez. ele vai ter, eu acho, consciência quando ele responder com um sorriso. Já está respondendo, não sei se está respondendo com sorriso já, mas é na sexta semana. Então, o que, que acontece, cara? É muito importante pensar nisso. Pensar que os desafios, eles são para você, isso o Felipe ressaltou no início, eles são para produzir o teu crescimento. Então, gente, se você está enfrentando uma coisa, busque ajuda. Há corações sensíveis do planeta. Aliás, o governo, a gente tem proposto, e aí é importante, eu sempre recomendo que vocês procurem os pastores, os padres, nós temos muitos católicos. Botem nossos padres para nos ajudar, eles são representantes da espiritualidade. E não só isso, o do diretor da escola de samba, sem preconceito. O diretor da escola própria, o cara, o diretor lá, o quem dirige o seu supermercado, sensibilize as pessoas. Você precisa crer, porque é uma coisa, a gente falava na outra, né, Felipe, a humildade de pedir. Pedir não depõe contra você. Pedir, nós falávamos disso do apego, nós temos a necessidade do outro, entendeu? Quando você reconhece, aparece alguém. Você que perdeu o amor, o Felipe perdeu o dele, o Felipe perdeu o dele e encontrou a Luciana. Eu perdi a minha primeira paixão lá, encontrei a graça, assim passa, são ciclos. Então você que está nessa situação de supermercado, ou você que agora é caixa de. Eu tenho uma outra amiga que é caixa de supermercado. Ela hoje é minha colega, a gente conversava às vezes, eu adoro conversar com gente, e eu dava maior força, ela hoje é psicóloga. Ela é psicóloga, ela, gente, é minha colega. O mais importante, que a gente já está quase acabando aí, é fazer isso que o Firmino está falando, né? Trazer esse olhar para a questão, porque eu nem gosto também da palavra sacrifício, porque é uma Ninguém escolha gosta, consciente. mas eles é Sim, sim, importante. você tem que abrir mão disso. Mas por que que eu estou falando isso? Que a nossa mente, gente, a tendência é que ela sempre olhe para o negativo. E quanto mais você olha para o negativo, mais você reforça isso neurologicamente na sua mente. Toda vez que você entende, e aí por isso que eu mudo as palavras, né? Porque eu faço um jogo de PNL comigo mesmo. E aí eu Eu recuo. automaticamente eu consigo modelar para dar sentido, um sentido mais inteligente, onde eu consiga construir. Então, aí só para colocar o que você estava falando, do servir. Eu primeiro ali naquele momento, ou qualquer pessoa, ela tem que buscar se servir. Quando ela se serve, ela vai servir o outro. Ela consegue ter essas habilidades. Ou seja, quando eu busco o meu autoconhecimento, eu estou apto a conduzir qualquer outra coisa, Você porque eu vai estou aprender a buscando meu servir, é isso autoconhecimento. mesmo. O autoconhecimento é justamente para isso. E aí eu queria compartilhar depois, né, com o passar do tempo, outro episódio da minha vida com vocês, que a gente já está finalizando aí quase, esgotando o nosso tempo. Teve um momento na minha vida que eu também, vários, né, mas esses foram uns que ficaram mais marcantes. E principalmente as coisas elas podem ir acontecendo e você tem que entender que se principalmente elas estão se repetindo, você ainda tem que fazer muita melhora e ajuste dentro de você. Não está muito lá fora, não. Está mais dentro do que fora. E não tem muito a ver com o outro, tem mais a ver com você. E eu passei uma situação aonde eu, ali mais ou menos com uns 28 anos, 27 anos, eu fiquei desempregado ali em 2014, mais ou menos, teve a crise, né, no país ali da construção civil. Eu sou arquiteto, trabalhava numa construtora, fiquei desempregado, né, consegui ficar um ano, 2 anos ali trabalhando por conta própria, mas aquilo ali não estava muito legal e eu não estava conseguindo manter. Então, essa questão do desemprego influenciou também no meu relacionamento. Eu estava noivo, eu estava fazendo MBA na época, também estudando e etc. E tinha que ir para a Barra às 7 horas da manhã, eu tinha que estar lá, tinha que sair de casa às 6 e pouca. Na verdade, 6 e pouco para estar 7 e meia na Barra.
E aí eu terminei na verdade, assim, o relacionamento, né? O meu noivado, a gente terminou. E aí, logo após isso, eu tinha pago um apartamento. Na verdade, foi antes, né? Eu tinha pago um apartamento, tinha comprado apartamento. E aí estava chegando no período de você financiar. E aí eu já tinha pago ali quase uns R$ 80.000 de entrada. E aí, na hora que eu fui pegar esse financiamento, estava chegando muito próximo, aconteceu esse término do relacionamento, e aí a vida desmoronou, e aí eu fiquei sem a mulher, no caso, né? Sem o emprego, isso já depois desse período aí, 18 anos de desafio, esse novo desafio, ou seja, 18 mais 10 anos, 28 anos, sem a mulher, sem o emprego e sem o apartamento, né? E depois ainda bateram no meu carro. Então, fiquei sem o carro. Isso tudo num curto período de tempo, né? Tô falando aí de uns 2 anos aconteceu isso tudo. E aí foi aonde ali, mais ou menos 27, 28, e ainda tem o retorno de Saturno também, para quem não conhece, que é um período muito importante na nossa vida. Tem os setênios que acontecem nessa etapa da vida também, 28, 30 anos. É, isso tudo intensifica ainda mais o que a gente pode potencializar e melhorar dentro da gente. Foi a partir desse momento que eu decidi. Eu falei, eu vou pegar essa oportunidade e potencializar o autoconhecimento, que eu sempre tive, e foi o autoconhecimento que me segurou. Foi o autoconhecimento, a inteligência emocional que eu vinha desenvolvendo e a minha espiritualidade que me segurou nesse momento, para eu conseguir me reerguer. Hoje, graças a Deus, eu tenho onde morar, né? Eu tenho, já reconstruí a minha família, agora eu tenho um filho, não tenho carro por opção própria. Na época eu não tinha Uber, hoje eu ando de Uber, vou para lá, vou para cá, não tenho muita necessidade desse deslocamento, por isso não tenho o carro nesse momento. É, tenho, né, o meu relacionamento, tenho o meu trabalho, consegui trabalhar também efetivamente com autoconhecimento, além de trabalhar com arquitetura, né? Consegui concluir meu MBA na época. Então, assim, é só para mostrar, pessoal, que as escolhas, né, e esses desafios, eles trazem crescimento, eles trazem oportunidade. Então, eu quero aqui, junto com o Firmino, para a gente poder finalizar, reforçar para que você não jogue a toalha, por mais difícil que seja a situação, para que você não desista, para que você consiga entender que sempre há solução. Então, foca a sua cabeça, a sua mente na direção. Eu costumo dizer muito isso, foca no que você quer. As pessoas falam assim, mas tem experiência passada. Foca no que você quer. E eu quero te perguntar, o que você quer? Se você tiver clareza do que você quer, já é um ótimo caminho. Se você não tiver, eu e o Firmino podemos te ajudar nisso. Entenda, Uhum. eu passei por essas situações, o Firmino passou pelas situações que ele passou. E a gente só está aqui porque a gente sabe o quanto é importante ajuda nesse momento. O quanto é Uhum. importante porque a sociedade não está preparada para isso. Foi o que o Firmino falou. A gente não consegue pedir ajuda. E quando a gente pede ajuda, a gente está tão sacrificado, tão diminuído, a autoestima baixa, que qualquer conselho, às vezes, entra como uma faca na gente. Então, se não for uma pessoa que é especialista, orientar com muita calma, com muita clareza, né, com muito centramento, com muito profissionalismo, isso pode acabar indo até para um lugar pior. Então, assim, a ideia de trazer esse tema, né, é justamente para a gente aumentar o nosso campo de visão e dizer que é possível sim, né? Assim como eu tive esses enfrentamentos, esses desafios, eu vou ter outros, né? E já estou tendo, inclusive, eu trouxe esse tema hoje porque eu estou tendo um desafio, né? Minha cachorrinha foi atacada por um Rottweiler onde a pessoa deixou o portão aberto. E aí o Rottweiler saiu, atacou, minha mãe estava andando com ela e a cachorrinha está internada agora com risco de vida, uma cachorra com 11 anos que a gente já tem ela, a Tuti, e estou nesse processo ali, desse desafio, e com um recém-nascido de 13, com poucos dias de vida, né? Nasceu dia 16 de janeiro. E estou tendo que passar por isso tudo e também tocar meu negócio, tocar minha vida. Então, dizendo mais uma vez, como aconteceu isso,
desse novo episódio, onde eu preciso resgatar e rebuscar a minha força interior para lidar com as situações do dia a dia, para lidar com as situações externas, para que eu tenha sabedoria e consiga. Graças a Deus, anjos vêm nesse momento, conseguiram botar ela no hospital veterinário, profissionais excelentes. As pessoas que a gente conhece, né, são profissionais excelentes, conseguiram indicar esse lugar. Então, aparecem essas pessoas, você tem que estar disposto, apesar de estar passando por isso, também de reconhecer o trabalho delas, agradecer, ter gratidão, como a gente já falou, né, Firmino, da gratidão lá atrás. Uhum. Isso tudo cria essa atmosfera e as pessoas sentem, porque foi o que o Firmino falou. É energia. Tudo é energia. Então, coloque a sua energia direcionada para o bem, para a sua evolução, para a sua construção. Vai lá, Firmino, para a gente finalizar aí, que está já na Olha, meia. isso é muito, muito interessante, né? Emocionante. A emoção é desafiada e ela é soberana, por mais que a gente discuta, e nós temos que realmente pesquisar e ver. Mas, assim, o que o Felipe falou, eu endosso, e eu queria me dirigir a você que está tendo dificuldade mais pesada. Tem uma coisa que é dita pela religião, né, que também é espiritual: Deus não põe fardos pesados em ombros. Quero que você medite sobre isso. Eu fiz isso, eu passei por. Como o Felipe contou algumas situações, se a gente contar as situações, vocês vão ficar pasmados. Mas manter a fé, manter a crença, buscar ajuda, não se envergonhar. Uma coisa que falava antes da humildade, que é fundamental, não se permitir se sentir humilhado. Não é humilhação ter que passar por sacrifício, muito pelo contrário, é uma oportunidade de crescimento. Pode ser, como o Felipe citou, os anjos, estava pensando E o nos anjos. profissional não vai te julgar, né? Porque normalmente Não, tem medo não, disso. ninguém, Se te julgar, tá não. errado, sai fora. Não, se julgar, manda pastar. Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção é que essa questão começa, como o Felipe disse, isso é importantíssimo. Servir é fundamental, a começar por si mesmo. Você precisa servir um bom alimento para você. Se você está, nesse momento, enfrentando situação difícil, busque ajuda. Nós estamos aqui para ajudar e tem gente ajudando. Há sempre alguém a ajudar. Houve uma situação aí que uma pessoa com dificuldade muito grande entrou em contato comigo, eu queria ajudá-la, mas ela não tinha condições nenhuma. Eu disse, não tem, mas você há sempre alguma coisa. Busque a sua igreja. Ela foi à igreja e conseguiu. Está sendo atendida. Então, há sempre. O universo sempre coloca uma oportunidade. Basta buscar. Busque. Se você está enfrentando um momento muito difícil, primeiro acalma a sua mente. Primeiro se dê para você alguns momentos de ficar um pouco só, de harmonizar a tua mente. Está difícil, reconheça. Então se acalme, medite. Se você tem alguma fé, use a sua fé, seja qual for a sua. Se você não tem nenhuma fé, é impossível não tê-la, mesmo que você não tenha escolha religiosa. Você tenha fé na biologia da vida, na força da vida, que você está vivo, que a vida é uma oportunidade. Então, faça isso e busque ajuda. Há sempre uma solução. Há sempre uma solução. Acredite nisso. É isso aí. É isso, Esperamos ter ajudado. pessoal. Encerrar só com Namastê. essa frase. Sirva a sua existência e sirva a existência dos outros. Isso, perfeito, Felipe. Namastê. Ótimo. É isso, namastê. Muita luz para todos. Obrigado aí por nos assistir. Obrigado. Obrigado ao Evandro e à nossa querida Sônia e todos que trabalham na Bicuda que fazem que a gente tem esse tempo, né? A gente não tem tempo se não tem gente.